Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, uma vez mais aqui eu estou, amado Deus, diante da tua igreja aqui reunida, e o Senhor repousou uma vez mais sobre mim a responsabilidade e a missão de trazer o ensinamento, de proclamar, amado Deus, a tua palavra. Mas embora que eu esteja com o microfone nas mãos, eu também estou na mesma posição dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, na posição de ouvir, na posição de aprender, na posição, ó Deus, de ser submisso a tudo aquilo que o Senhor tem a falar. Por isso, ó Deus, eu te peço, fale comigo, fale com meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, e que a tua palavra venha trazer restauração, transformação, que a tua palavra venha edificar e fortalecer a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28. Apenas um único versículo por enquanto. Amém? Assim disse o Senhor Jesus na ocasião da última ceia. Quando ele estava com o cálice de vinho em mãos, ele disse: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. O sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Amém? Amém. Meus irmãos, segunda-feira à noite, eu, a irmã do Valina, a minha esposa, a Jennifer, estávamos na casa do irmão Simvaldo, finalizando uma jornada de visitas que fizemos, na verdade foi na quarta-feira, né? Na quarta-feira. E ali, após um momento de oração, a casa cheia, tinha ali umas 6, 7, 8 pessoas. A gente, quando começa a falar de Jesus, as pessoas vão se chegando. O Léo se chegou lá também. E ali Deus trouxe ao meu espírito uma simbologia a respeito deste versículo. Eu me lembrei desse versículo, ali eu expliquei a respeito da aliança. E ali na ocasião eu disse o seguinte, a respeito da aliança de casamento. Eu disse que essa aliança de casamento aqui no meu dedo, tão visível, tão evidente, ela espanta mulheres imorais. A aliança no dedo de um homem casado automaticamente cria uma barreira no olhar e na mente de muitas mulheres imorais, descaradas, eu vou usar essa palavra, que têm o triste hábito de dar em cima de homens casados. Mas quando o homem usa a aliança e faz questão de deixar essa aliança evidente, já ali se torna uma barreira, já ali se torna, sabe, um muro de proteção para que aquela mulher entenda o seguinte: ali não, aquele homem está aliançado, aquele homem está aliançado à sua esposa, e por mais que eu tente, eu sei que ele vai honrar aquela aliança. A aliança no dedo de um homem é uma proteção contra esses males que infelizmente existem, não deveria existir, mas existe. E ali eu expliquei a respeito da nossa aliança com Jesus. A nossa aliança com Jesus, meus irmãos, não é uma aliança de ouro, não é uma aliança de prata. Ele mesmo aqui explica que é uma aliança do sangue dele. É uma aliança que foi confeccionada em meio a muita dor, em meio a muito sofrimento. E da mesma forma que essa aliança, ela tem influência de repelir e de afastar mulheres imorais que porventura só vivem dessa forma, só vivem nesse costume de dar em cima de homens casados. Da mesma forma, a aliança do sangue de Jesus, quando verdadeiramente está na minha vida e na sua vida, tem o poder de nos proteger dos demônios. A nossa aliança, meus irmãos, com o Senhor Jesus, uma aliança de sangue, tem esse poder espiritual. Satanás e seus demônios olham para nós e vê uma aliança do sangue de Jesus nos revestindo, e ele fica com o pé atrás. Ele pensa não somente duas, mas milhares de vezes antes de tentar nos atacar, porque a nossa aliança com o sangue de Jesus é uma aliança de proteção. E eu andei estudando a respeito da aliança de casamento. Não se sabe ao certo o porquê se usa a aliança de casamento na mão esquerda, mas assim, o que é mais acreditado é que a mão esquerda simboliza submissão, obediência. A mão direita é poder e autoridade,
a maioria da população do planeta é com a mão direita, poucos são os canhotos que existem no mundo, mas na mão esquerda simboliza submissão. Simboliza que a pessoa vai estar submissa àquela outra pessoa. Eu vou pedir para a Miriam segurar aqui no Levi, que eu vou estar dando uma explicação aqui muito interessante que Deus trouxe ao meu coração nessa tarde, para que vocês compreendam o que é a simbologia da aliança na mão esquerda. Jennifer vai vir aqui à frente. Quando eu estou com minha esposa andando nas ruas e eu seguro na mão dela, a minha mão esquerda segurando na mão direita. Eu, um homem, eu estou dizendo que eu sou submissa à minha esposa. Eu estou segurando na mão que representa o poder e a autoridade. A minha mão esquerda, aliançada, está segurando na mão dela e simboliza isso. E o contrário também é verdadeiro. Quando a minha mão esquerda da autoridade segura na mão esquerda dela, que está com a aliança, é um sinal de que ela é submissa a mim. Não existe essa de que é o marido que manda, que é o marido que é o patrão e que a minha esposa tem que me obedecer a todo custo. É uma aliança. É um elo. Tanto eu quanto a minha esposa, por meio da aliança que nós fizemos, nós temos esse dever e essa obrigação de um ser submisso ao outro e sempre debaixo do temor e da autoridade do Senhor Jesus. Pode sentar? Mas essa aliança, meus irmãos, de sangue, essa aliança por meio do sangue de Jesus não está no nosso dedo, está no nosso coração. E Satanás enxerga, Satanás vê. E essa aliança com o Senhor Jesus, entenda, não é uma aliança simplesmente de compromisso. Jesus Cristo não morreu na cruz, meus irmãos, para que nós tenhamos um simples compromisso com Ele, porque compromissos podem ser quebrados. Faz mais ou menos uns 2 ou 3 sábados seguidos que eu infelizmente tive que quebrar um compromisso com um casal de amigos meus que tem um sítio. E há mais ou menos 3 fins de semana eu marcando com eles, eu vou. Sábado pela manhã eu estou indo lá no sítio para ajudar vocês com a limpeza lá no sítio. E foi assim durante 3 finais de semana seguidos, sempre acontecendo uma coisa ou outra, sabe, para impedir com que eu fosse. Eram motivos justos. Mas como eu não tinha nenhuma aliança com eles, foi apenas um compromisso assim de boca, facilmente eu pude quebrar. Mas a aliança não pode ser quebrada. Uma aliança ela não pode e não deve ser quebrada. Não somente a respeito do matrimônio, mas principalmente a nossa aliança com o Senhor Jesus, meus irmãos, é inquebrável. O problema é que a maioria dos cristãos não querem uma aliança com Jesus. A maioria dos cristãos querem apenas compromisso. A maioria dos cristãos querem viver apenas um compromisso com o Senhor Jesus. E compromisso, meus irmãos, pode ser quebrado muito facilmente. Uma dor de dente pode fazer você quebrar o compromisso com Jesus. Uma dor de barriga pode fazer você quebrar o compromisso com Jesus. Um marido te perturbando pode fazer você quebrar o compromisso com Jesus. Uma mulher te perturbando pode fazer você quebrar o compromisso com Jesus, porque é apenas um compromisso, não é uma aliança, não está ali cravada no coração, não está ali aliançada no seu coração essa aliança. E infelizmente a maioria vive somente um compromisso. E o pior, na maioria das vezes, é um compromisso só com a igreja, é um compromisso só com o pastor. E aí que as coisas ficam ainda mais frágeis. Porque compromisso com a igreja não segura ninguém na presença de Deus. Compromisso com o pastor não segura ninguém na presença de Deus. É uma aliança com Jesus Cristo, que te mantém seguro na presença de Deus, que te mantém protegido contra as hostes do maligno e que te dá força e ânimo para permanecer na igreja, mesmo apesar das árduas dificuldades. É a aliança com o Senhor Jesus. É a aliança. Um simples compromisso, meus irmãos, com o Senhor Jesus não nos concede perdão a respeito dos nossos pecados. O que nos concede perdão é o sangue, é a aliança de sangue com o nosso Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: nele, em Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É pelo sangue de Jesus, é pela aliança sincera com o Senhor Jesus Cristo que o perdão vem sobre nossas vidas. Não é somente com compromisso, não é somente com o hábito de vir na igreja, não é somente com o costume de estar na igreja, porque estar na igreja é muito bom. Você vem, senta, você se alegra, você canta, você recebe a palavra, você recebe a oração.
é 1h30, 2 horas ali, que pode ter certeza, você se livrou de tanta coisa por estar aqui, é bênção mesmo. Mas repito, Jesus Cristo não morreu na cruz apenas para você vir para a igreja. Jesus Cristo não morreu na cruz apenas para você sentir paz aqui dentro da igreja, apenas para você receber uma oração. Jesus Cristo derramou o sangue dele ali na cruz, para que o sangue dele que foi derramado seja na minha vida e na sua vida uma aliança eterna, e tem que ser eterna. Meus irmãos, compromisso com o Senhor Jesus não tem o poder de nos manter firmes diante das adversidades. Eu não estou aqui julgando a fé de ninguém, quem sou eu para julgar a fé de alguém? Mas eu sou levado a acreditar que muitos daqueles que retrocedem, muitos daqueles que começaram até bem, caminharam na igreja, foram batizados, começaram a se tornar levitas, cooperadores na igreja, mas em determinado momento, diante de uma luta, diante de uma guerra, retrocederam. Eu sou levado a acreditar que essas pessoas tinham apenas um compromisso com Jesus, ou talvez somente com a igreja ou com o pastor, mas não tinham uma aliança. Porque a aliança com o Senhor Jesus, meus irmãos, a aliança por meio do sangue de Jesus, além de nos proteger, nos dá firmeza, nos dá coragem, nos dá confiança, coloca lá no nosso coração, sabe, um poder indesistível. A aliança nos torna indesistíveis diante das lutas e das guerras. E eu vou me aprofundar ainda mais. Somente os aliançados com o Senhor Jesus permanecerão na presença de Deus no princípio das dores. Ah, pastor, mas eu acredito no arrebatamento. Eu acredito que quando tudo estiver prontinho ali, para a destruição vir, para a perseguição surgir, eu acredito que Jesus Cristo vai surgir nos ares e vai arrebatar todo mundo. Meus irmãos, eu também acredito no arrebatamento. Mas em lugar nenhum da Bíblia está prometendo que nós seremos poupados dos princípios das dores. Muito pelo contrário, nós estaremos lá. Nós estaremos, nós enfrentaremos, nós sentiremos a árdua dificuldade no princípio das dores. E vale a pena ler esse trecho, Mateus capítulo 24, do versículo 3 em diante. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe perguntaram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados. Ai daqueles que somente forem compromissados com Jesus e não aliançados, quando isso aqui acontecer. Vocês serão entregues para serem maltratados. Se não tiver uma aliança de sangue no coração com o Senhor Jesus, vai abrir a boca para renunciar a Jesus, pode ter certeza. E Ele os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, depois disso, virá o fim. Percebeu que o fim só vai vir depois que tudo isso acontecer? Das pragas, das pestes, da fome, do terremoto, das perseguições, das ameaças de morte e até das mortes. Nós estaremos, meus irmãos, no princípio das dores, e talvez nós já estejamos até vivendo os princípios das dores. Mas diante de tudo isso, o que está acontecendo com a minha vida e com a sua vida aos olhos do Senhor Jesus?
Estamos tendo somente um compromisso com Ele, que na verdade não é compromisso com Ele. Antes fosse compromisso com Jesus, mas na maioria das vezes é compromisso com a igreja. É compromisso somente com o pastor. Será que existe no nosso coração somente um simples, um mero compromisso que pode ser quebrado a qualquer momento? Ou de fato uma aliança por meio do sangue do Senhor Jesus? Somente os aliançados, meus irmãos, suportarão até o fim. Somente os aliançados receberão força, renovo, graça, poder e autoridade para suportar. As coisas estão se tornando difíceis. Meus irmãos, para vocês terem ideia, a qualquer momento pode começar uma guerra atômica. A partir do momento que um apertar o botão vermelho, o outro também vai apertar, o mundo vai deixar de ser como é. O clima muda, o ambiente muda, tudo muda ao nosso redor diante de uma guerra atômica. Nós nunca vivemos isso. Mas aonde 2 bombas atômicas foram lançadas, deu para ver o estrago que aconteceu. E durante anos o estrago ali continuou naquele lugar. Estamos beirando uma guerra nuclear de fato. E pode ser sim, através disso, mais um sinal ou mais uma evidência do princípio das dores. E o que há no nosso coração diante disso? Compromisso ou aliança com Jesus? Compromisso com a igreja, compromisso com o pastor, compromisso com as obrigações da igreja, ou de fato há uma aliança no nosso coração? Jesus morreu na cruz, meus irmãos, para nos aliançar com o sangue dele. Mas eu e a Jennifer, nós colocamos a aliança. Eu coloquei uma aliança no dedo dela, ela colocou uma aliança no meu dedo. O mesmo tem que ser feito com Jesus Cristo. Permita com que Jesus Cristo coloque uma aliança no seu coração. Permita com que Jesus Cristo firme uma aliança no seu coração. Vamos viver essa aliança. E vamos renovar essa aliança. Essa aliança ela foi renovada. Eu engordei nos últimos meses, então a minha aliança original de casamento apertou no meu dedo de tal forma que estava incomodando, estava doendo. E eu passei óleo de comida, passei tanto tempo para tentar tirar essa aliança, foi uma guerra, até que finalmente eu consegui tirar. Mas olha só o estado que ela estava. Comparado com essa, olha só a diferença. E o engraçado que a de ouro é essa aqui. Essa aqui é de ouro, mas olha como está desbotada. Essa aqui custou apenas R$5. E parece que é de ouro, mais ou menos. Ah, pastor, por que o senhor comprou uma aliança tão barata? O senhor não valoriza o seu casamento? Não, é claro que eu valorizo. O que está aqui no meu dedo é apenas uma simbologia. A aliança que eu tenho com a minha esposa é espiritual. É bem mais forte do que está aqui. É apenas uma simbologia. Mas veja só, ficou totalmente desbotado, embora seja ouro. Mas tive que renovar, não somente por conta do aperto, mas porque também estava nessa situação. E assim tem que ser a nossa vida diante do Senhor Jesus, de constante renovação de aliança. Porque a nossa inclinação, meus irmãos, o natural no meu coração e no seu coração sempre é se afastar dessa aliança. A nossa humanidade, a nossa carne, a nossa mente, a nossa alma, Satanás não tem nada a ver. É a sua carne, é a sua mente, é a sua alma, é o seu coração enganoso, dia após dia, vai tentar te afastar dessa aliança com o Senhor Jesus. E cabe a nós, dia após dia, renovarmos essa aliança. Que os irmãos e as irmãs aqui nessa noite, debaixo da misericórdia do Senhor, que venha sondar os seus corações e permitir com que o Espírito Santo revele: Senhor, o que eu estou vivendo ao seu lado? É apenas um compromisso? É apenas um pequeno acordo? Ó Deus, enquanto tudo estiver bem na minha vida, eu estou na igreja, tá bom? Enquanto o Senhor estiver me abençoando com o que comer, com o que beber, com o que investir, eu vou estar na igreja. Isso é apenas um compromisso. Isso é apenas um acordo. Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar uma aliança, para nos conceder uma aliança. E essa aliança está disponível para mim e para você. Cabe nós abrirmos a nossa boca e nos rendermos a essa aliança. Amém? Essa era a curta palavra que eu tinha ministrado nessa noite. E que assim como eu, que meditei, estou meditando desde quarta-feira a respeito dessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que os irmãos venham sondar. Permita com que o Espírito Santo desnude, coloque pelo avesso o seu coração.
se porventura só tiver compromisso, se porventura só tiver um acordo fraco com o Senhor Jesus Cristo, clame, Senhor Jesus, eu quero uma aliança. Eu quero fazer uma aliança de sangue com o Senhor, porque eu sei que o sangue que o Senhor derramou naquela cruz não foi ouro e não foi prata, foi o teu próprio sangue, para me aliançar contigo. Uma aliança de salvação, uma aliança de proteção e uma aliança de fortalecimento diante das coisas que estão por vir. E acredite, vai piorar. É porque eu estou desejando mal para a humanidade? Não, é porque está escrito, vai piorar. Vai piorar. E é necessário que haja no meu coração e no seu coração uma aliança sincera com o Senhor Jesus para suportarmos todas as angústias que sobrevirão sobre esse mundo. E a igreja não vai ser poupada, não. Não caia nesse engano de que a igreja vai ser poupada das tribulações, das guerras e das aflições. A igreja não será poupada, meus irmãos, das aflições desse mundo, mas a igreja resistirá, a igreja permanecerá, a igreja continuará avançando diante das portas do inferno, se verdadeiramente a igreja, os irmãos, viverem verdadeiramente uma aliança de sangue com o sangue do Senhor Jesus. Amém? Vamos em pé para orarmos. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, uma vez mais nós oramos. Uma vez mais, amado Deus, em Tua presença nós nos suplicamos pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. E te pedimos, ó Deus amado, perdão. Porque sim, muitas são as vezes que nós apenas temos compromisso com o Senhor. Quantas e quantas são as vezes, Pai? Nós confessamos quantas e quantas vezes são as vezes que vir para a igreja é um fardo, é um cansaço. Muitas vezes nós até dizemos, hoje é sexta, eu tenho que ir para a igreja, meu Deus do céu. Ir para a igreja de novo. É verdade, Pai, muitas vezes isso vem na nossa alma. E tudo isso somente acontece, todo esse lamento e toda essa murmuração só acontece porque na maioria das vezes nós queremos apenas compromisso e não aliança com o Teu Filho Jesus Cristo. Mas diante dessa palavra, Pai, nós te pedimos, nos corrija, nos exorte, amado Deus, em amor, e nos leve a abandonar todo compromisso com Jesus, nos leve a abandonar todo acordo com Jesus, para que venhamos fazer uma aliança. Porque uma aliança é maior do que um acordo, uma aliança é maior do que um compromisso, uma aliança é eterna. A nossa aliança com o Senhor Jesus é uma aliança eterna, e não é uma aliança de ouro, não é uma aliança de prata, é uma aliança por meio do próprio sangue do Cordeiro que foi derramado ali na cruz do Calvário. Nos leve, amado Deus, a viver esta aliança, e que aliançados com o sangue do Senhor Jesus, o Senhor venha nos fortalecer diante das guerras, diante das lutas, quando a terra tremer, quando as ondas se levantarem nesse mundo, quando o sol escurecer, quando a lua se tornar de sangue, quando as nações guerrearem, quando as pragas estiverem imperando nesse mundo, que o nosso coração aliançado por meio do sangue de Jesus venha, amado Deus, manter a nossa vida firmada e alicerçada, perseverando até o fim, para recebermos, amado Deus, a coroa da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Aleluia.